Agora, o painel 4, avaliação de políticas públicas e descentralizadas. Convidamos a moderar esse painel o conselheiro Inaldo da Paixão, conselheiro do Tribunal de Contas da Bahia, presidente do Comitê de Auditoria do IRB, que recebe a nossa saudação. Somente uma correção, o jogo é você gestor, não é, conselheiro? Você gestor. E já houve uma solicitação para fazer um sorteio do jogo e parece que fez sucesso. Convidamos a integrar esse painel a professora e pesquisadora de Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas, Gabriela Espangueiro Lota. E também o professor doutor Emerson Gabarto, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Já passamos a condução do painel, então, ao conselheiro Inaldo da Paixão. Boa tarde a todos. Eu prometo ser bem breve, mas de logo digo que pedi para que a doutora Gabriela Lota ficasse à minha esquerda, para ficar mais perto do meu coração, evidentemente. Seja bem-vinda hoje e sempre. Eu até brincava com ela que um nome como Gabriela, claro que ela vai ouvir sempre aquela famosa piada de eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim, e que você continue sempre sendo fiel a seus princípios. Seja bem-vinda, portanto, ao nosso evento. E o tema da doutora Gabriela será Políticas Públicas Descentralizadas, Conflito, Ambiguidade e Implementação. Aqui à minha direita, mas no lado esquerdo dele, portanto, no seu coração também, nós temos a satisfação de receber o professor Emerson Gabardo, que irá falar sobre avaliação de políticas públicas descentralizadas entre eficiência e legitimidade. Claro que já combinamos, não só por estar aqui à nossa esquerda, mas por ter preferência sempre, começaremos com a doutora Gabriela Espangueiro Lota. Ela é professora e pesquisadora de Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas, doutora em Ciência Política pela USP, mestre e graduada em Administração Pública pela FGV, coordenadora do Núcleo de Estudos da Burocracia, docente da Escola Nacional de Administração Pública, é bolsista Produtividade 2 do CNPq, coordenadora da área temática Estado e Políticas Públicas da Associação Brasileira de Ciência Política, ABCP, e diretora da pesquisa da Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas. Trabalhou como assessoria, pesquisa e formação para diversos governos. Portanto, pelo currículo de doutora Gabriela, vocês podem perceber que o tema está em boas mãos, tem a palavra, tem o auditório, tem o palco, sucesso. Bom, boa tarde a todas e todos. Queria começar agradecendo a honra de estar aqui, falando com vocês. Os tribunais e os sistemas de controle são hoje uma das instituições mais importantes para explicar políticas públicas no Brasil. Então, é uma honra poder interagir com vocês e conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. E eu queria, antes de começar a minha apresentação especificamente, falar da onde eu falo, né? Eu sou alguém que tem me dedicado nos últimos anos a estudar políticas públicas numa perspectiva de análise de como é que o Estado atua. Eu estudo o Estado, especialmente o Poder Executivo, tenho pesquisas com o governo federal, governos estaduais, governos municipais, atuo como formadora de servidoras e servidores públicos em várias escolas de governo, sempre do Executivo. E eu sou aquela pessoa que escuta, em grande medida, o bullying que vocês, dos sistemas de controle, ouvem por parte do Executivo de que vocês só atrapalham a vida deles, de que o que vocês fazem não dá certo e que vocês barram a capacidade deles de agir, né? Eu sou a pessoa que escuta aquelas coisas quando vai para o Poder Executivo ou vai dar aula em escolas de governo. E a minha reflexão, ela é uma reflexão que parte disso, quer dizer,
Por que os atores do executivo têm tanto problema com os sistemas de controle quando a gente pensa a avaliação? E aí, nesse sentido, eu queria falar algumas coisas importantes antes de eu começar a minha fala. Eu vou falar aqui de avaliação e não de controle. E eu fico muito feliz dos sistemas de controle terem cada vez mais se aproximado do tema de avaliação e não olhar apenas para a tônica do controle mais operacional, por exemplo, ou controle financeiro. Então, eu vou falar de avaliação e não de controle. Uma segunda questão, e relacionada a isso, é que eu entendo, e eu digo isso a partir das pesquisas que eu tenho feito, que parte dos problemas que o Poder Executivo tem em lidar com sistemas de controle tem a ver com as avaliações não serem totalmente adequadas às realidades da implementação de políticas. É claro que as pessoas não gostam de serem avaliadas e as pessoas não gostam de ser controladas. Eu não vou falar disso. Eu vou falar de quando, de fato, a reclamação sobre a avaliação e o controle fazem sentido, porque, em parte, fazem sentido. E fazem sentido porque a gente, muitas vezes, constrói sistemas de avaliação baseados em pressupostos equivocados de como é que as políticas operam. Então, olhando para como é que as políticas operam no nosso contexto brasileiro, é que eu vou falar um pouco sobre o que dá certo ou não dá certo em termos de avaliação de políticas. É daqui que eu estou partindo. Dito isso, o foco aqui é a gente pensar no contexto brasileiro. O contexto brasileiro, vou ficar em pé, o professor não sabe falar sentado, né? Eu tenho coisa para... É isso? Para passar e projetar? Eu não sei como é que isso funciona. O verde passa? E qual que passa? Não, passou mais do que devia. É isso? Tá certo. Bom, a primeira coisa é que quando a gente está falando do contexto brasileiro, não dá para a gente pensar em avaliação de políticas públicas sem pensar quais são as nossas características centrais. E tem uma das características centrais do contexto brasileiro que nos diferencia de qualquer outro contexto de Estado e de política pública, que é o nosso contexto das políticas descentralizadas. Quando os sistemas de controle têm que atuar, os sistemas de controle não atuam em uma política que é unitária, que sai apenas de um ente federativo ou de um ente unitário que produz tudo. Os sistemas de controle eles precisam operar numa lógica federativa, porque as nossas políticas públicas elas são federativas. O Estado brasileiro foi construído com uma lógica federativa muito particular, que entende que a descentralização é relevante por vários motivos. O principal motivo e o mais óbvio é nós somos um país enorme, absolutamente heterogêneo e desigual, e se a gente tivesse um Estado unitário, isso dificultaria a nossa capacidade de fazer políticas públicas que articulassem com as demandas territoriais. Efetividade de política, no nosso caso, pressupõe descentralização. Então, quando vocês vão fazer avaliação de políticas descentralizadas, vocês necessariamente vão encontrar um contexto que é um contexto diferente do que se a gente fizesse avaliação de políticas unitárias. Isso é o ponto de partida. E vocês lidam com isso na prática. Agora, eu queria complexificar, eu vou abrir um pouco aqui a caixa preta do mundo da implementação, porque tem várias coisas que a gente admite como coisas únicas e elas são muito complexas, por isso que a gente constrói avaliações que muitas vezes não se colam na realidade. Primeira coisa, quando a gente está falando de descentralização, a gente não está falando de uma descentralização. A gente está falando de processos de descentralização. Em um trabalho recente que eu fiz com a Vanessa Elias de Oliveira, uma coautora, a gente mapeou pelo menos 5 processos de descentralização que aconteceram em momentos diferentes no Brasil, só olhando de 88 para 2015. Não sei nem dizer do momento agora, acho que talvez seja um outro processo que não está nem mapeado ainda. O que acontece de 88 a 2015? A gente tem diferentes investimentos no que a gente chama de descentralização, como se fosse uma caixa única, que não é. Eu vou falar rapidamente desses movimentos, mas o que é importante aqui é entender que um movimento nunca superou o outro. Então, no fundo, quando a gente fala hoje do que é a descentralização, hoje não, até o ano passado, o que era a descentralização, a gente estava falando de 5 movimentos que coexistem. E para cada política que a gente mapear, provavelmente a gente vai encontrar uma tendência diferente da outra. Eu vou dar exemplos aqui. Então, a gente tem claramente em 88 o primeiro movimento, que é um movimento lá na ponta da flecha, que foi uma aposta que a nossa Constituição fez de uma descentralização municipalista.
a nossa Constituição, acreditando que municípios, o município era o ente importante para a aproximação da política do cidadão e, portanto, fortalecimento da própria democracia, a nossa Constituição aposta no município como um ator central para a produção de políticas públicas. Vale lembrar que a ideia de um município com autonomia política, financeira e administrativa só existe no Brasil. Portanto, a nossa Constituição cria 5.500, hoje, 5.570 entes autônomos, fora os estados e fora o próprio governo federal, que têm autonomia política, que têm autonomia para a produção de políticas públicas e que têm certa autonomia arrecadatória. Essa foi uma aposta da nossa Constituição. E no primeiro momento, que é um momento que a gente vê lá entre 88, Constituição, até o começo, meio dos anos 90, meio da década de 90, a gente tem uma real aposta na municipalização. Se vocês olharem para a produção acadêmica nessa época, por exemplo, vocês vão ver que a gente tem um monte de pesquisas mostrando os municípios inovadores. Tudo que era experiência inovadora que aparecia era sempre o município que criava. Então, tem Campinas que cria uma política, tem o OP de Porto Alegre, Orçamento Participativo de Porto Alegre, tem Itabira criando um sistema eletrônico. Tem um monte de município que vai criando. Isso foi muito reflexo dessa aposta municipalista. O que acontece é que, nos anos 90, a gente começa a perceber que a aposta municipalista não deu certo. E ela não deu certo porque a gente descentraliza para o município que não tem capacidade de executar. Isso tem a ver com várias discussões que eu não vou entrar aqui, mas, por exemplo, com a falta de equilíbrio entre as competências que são passadas e a arrecadação potencial dos municípios. Mas isso tem a ver com vários outros motivos, e só para dar um dos mais óbvios, 70% dos municípios do Brasil têm menos de 50 mil habitantes. Isso quer dizer que eu estou falando de municípios, e 50% têm menos de 20 mil habitantes. Eu estou falando de municípios que são, na verdade, um ovo, e que dentro desse ovo vai ter que ter uma equipe para elaborar projeto para fazer licitação, projeto para fazer fiscalização, projeto para prover serviço, vai ter que criar a escola, gerenciar a escola, contratar professor, contratar médico e todo o resto que a nossa Constituição garante acertadamente. A questão é, a falta de capacidade dos municípios se mostra rapidamente nos anos 90 um problema para a nossa capacidade de reduzir desigualdades. O que acontece, e a pesquisa da Marta Hatch é importante nesse sentido, ela vai mostrar que políticas que foram altamente descentralizadas tiveram aumento de desigualdade pós-Constituição. Porque a gente deu para o município fazer coisas que o município não tinha capacidade de fazer. A gente passa, a partir dos anos 90, metade da década de 90, mas especialmente começo dos anos 2000, a um segundo momento da nossa descentralização, a um segundo processo. A gente não deixou o primeiro, tá? Falei para vocês, eles vão se acumulando. Pensem como camadas que vão se somando. Qual é o segundo processo da descentralização? É quando a gente começa a apostar no que a gente vai chamar de recentralização via coordenação federativa. O mais claro aqui, o exemplo mais claro aqui é a criação do SUS. O que o SUS é? O SUS é um processo de recentralização com coordenação. Então, não é o governo federal falando eu faço sozinho, mas é o governo federal falando a gente tem que criar diretrizes junto com municípios e estados, por isso que se criam as CIBs, as CITs, as comissões intergestoras. Então, tudo é acordado, não é o governo federal fazendo sozinho, mas essas diretrizes elas têm que ser nacionais, pensadas numa lógica em que a territorialização vai acontecer em algum momento, mas você tem um processo de indução coordenada. Esse é um sistema que a gente chama de incentivo e indução, em que os municípios passam a aderir e, com isso, eles passam a fazer, eles passam a ser induzidos a fazer certas medidas. A partir de 95, 96, a gente passa a apostar nos sistemas de coordenação. Falei para vocês, o SUS é o exemplo mais clássico e que mais deu certo, mas a gente tem, especialmente a partir de 2003, a construção de 10 sistemas nacionais nesse período. O SUAS, que saiu do papel, e vários outros que nunca saíram do papel. Mas a gente tem o da Segurança Pública, o Sistema Nacional de Cultura, o Sistema Nacional de Habitação Social, o Sistema Nacional de Meio Ambiente.
Sistema Nacional de Saneamento, vocês podem ir lembrando outros. A gente tem a proposição legislativa da construção, neste período, entre 95 e 2007, mais ou menos, de 10 ou 11 sistemas nacionais que tinham como proposta assumir esse segundo processo. A descentralização vira coordenação, recentralização com coordenação. Vejam que isso é completamente diferente do que a gente tinha no primeiro momento. A partir do segundo, especialmente segundo mandato Lula, fica muito claro que a aposta dos sistemas é uma aposta que não vai para frente, por N motivos, que a gente pode discutir em outro momento. Mas a partir do segundo governo Lula, claramente se deixa os sistemas de lado como uma aposta nova, então SUS e SUAS vão para frente e vão super bem, mas começa a se apostar em um outro tipo de centralização, que é a descentralização via convênio. A descentralização via convênio sempre existiu, mas ela ganha força neste processo, e nesse momento específico. A descentralização via convênio é uma forma muito boa para o governo federal induzir o que ele quer, sem ter que negociar previamente. Porque o governo federal fala, lancei um convênio, quem quer dinheiro? E município que não tem dinheiro fala, eu quero. Então, agora você faz o que eu estou dizendo que você tem que fazer. Então, isso significa um processo de centralização sem recentralização sem a coordenação que estava na aposta dos sistemas. Vocês percebem que tem uma diferença. Mas os convênios vão virar uma encrenca, que vai cair tudo no colo de vocês, né? Os sistemas de controle são quem mais sabe qual é a encrenca, fora município, né? De convênio. O município não consegue executar, o município não consegue nem fazer projeto básico, às vezes, para chegar no dinheiro. Quando chega no dinheiro, não consegue fazer o projeto para executar o dinheiro, fica endividado, a ponto de que em 2011, 2012, eu posso estar errando o dado, 95% dos municípios estavam com problemas com a União por causa de conveniamento, né? Então, a gente cria um novo problema, a gente tenta fazer uma solução e, com isso, a gente cria um novo problema nesse terceiro momento da recentralização ou do processo de centralização. Aí, especialmente o governo Dilma, inventa uma nova solução. E a nova solução é, já que o município não consegue fazer, e a gente não consegue fazer via convênio, e é muito difícil fazer junto, coordenado, o que a gente faz? A gente faz sozinho. Como é que a gente faz sozinho? Quem quer creche? Eu quero creche. Tá bom, o projeto da obra está pronto, o dinheiro da licitação está aqui, aliás, a licitação já está feita, e eu vou mandar entregar uma creche aí no seu município. Vocês acham que eu estou falando um absurdo? Esse absurdo se chama Programa Pró-Infância. O município tinha opção? Tinha. Creche A ou creche B. Ele escolhe. Joguem no Google para ver, imagem pró-infância no Acre. Vocês vão ver a mesma foto da imagem pró-infância em Foz do Iguaçu. As creches são fisicamente exatamente as mesmas no Brasil inteiro. O projeto arquitetônico foi licitado pelo governo federal, o dinheiro era pago pelo governo federal, a licitação foi feita pelo governo federal e cabia ao município tirar uma foto do terreno e mandar fotos mensais do andamento da obra. Isso é muito ruim? É muito ruim para a federação, mas para a execução é ótimo. Tem comparações mostrando o que era a execução do Pró-Infância na época dos convênios e quando se centralizou. E a execução triplicou. Agora, se a gente pensa se uma criança tem que estudar no mesmo espaço físico e isso vai dar certo no Acre ou em Foz do Iguaçu ou na Serra Gaúcha, eu acho que a gente vai ter muitos problemas no futuro a partir dessa educação infantil, certo? Então, essa foi uma quarta aposta que a gente teve em termos de descentralização, especialmente, desculpa, eu falei daquele ali, eu pulei esse daqui, especialmente a partir do governo Dilma. E também, em paralelo, no governo Dilma, se começa uma quinta aposta na descentralização que tem a mesma lógica de enfrentar essa, que é, não dá certo fazer convênio com o município? Primeiro, eu faço sozinho. Segundo, eu dou dinheiro direto para o cidadão. Eu tiro o intermediário do processo. Já que o município não consegue fazer, eu tiro o intermediário. Isso acontece claramente com o Bolsa Família, né? O repasse do recurso não é vinculado ao município, chega direto na conta do cidadão, cabe ao município fazer o acompanhamento das condicionalidades, sim,
é verdade, mas não cabe ao município gerenciar o dinheiro do cidadão, mas isso também acontece com um programa como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, em que o cidadão vai direto na Caixa Econômica fazer a negociação ali do seu imóvel. Então, o que a gente tem nos últimos 2 momentos aqui das etapas do processo de descentralização, que a gente viveu só desde 88, na minha linha do tempo ela é bem curtinha, né? E ainda assim é super variada. Mas essas 2 etapas são 2 etapas que claramente não apostam nos municípios. Claramente dizem, já entendi que o município não tem capacidade para fazer, então eu vou inventar soluções alternativas para não enfrentar o problema da falta de capacidades. Por que eu estou trazendo isso? Eu estou trazendo isso porque quando a gente está dizendo precisamos fazer avaliação e a avaliação tem que dar certo, a avaliação tem que partir do pressuposto de que a gente tem muitas coisas diferentes acontecendo para serem avaliadas. Uma coisa é eu avaliar uma política totalmente descentralizada. E aí a avaliação em Campinas não tem nada a ver com a avaliação em Foz do Iguaçu, porque cada um inventou uma política diferente, eu não posso avaliar com o mesmo instrumental. Outra coisa é eu pensar processos de avaliação em política coordenada, em que a política sai com diretriz geral e, portanto, eu tenho diretrizes para serem avaliadas, normalmente vinculada a metas claras e, portanto, que podem ser avaliadas. Outra coisa é eu avaliar políticas que são desenhadas via convênio, que são super padronizadas em grande medida e que tem tudo para não dar certo também. E que o foco começa a ser uma avaliação muito mais no sentido do controle, fez ou não fez, executou ou não executou, do que da criatividade, porque eu não estou dando criatividade, eu vou avaliar coisas diferentes. Outra coisa é eu avaliar quando o dinheiro chega direto para o cidadão. E outra coisa é eu avaliar quando é o governo federal que executa diretamente. Não faz sentido eu avaliar um município na execução do Pró-Infância. É o governo federal que cuida do Pró-Infância. Qual é a liberdade do município para adaptar aquilo? Nenhuma. Isso quer dizer que, dependendo de que tipo de política eu estou falando e do tipo de descentralização existente naquela política, eu preciso pensar sistemas de avaliação distintos. Isso me leva a fazer uma coisa que também a Marta Hett falou no começo dos anos 2000. Ela tem um texto maravilhoso que chama Como fazer avaliações menos ingênuas. E o ponto central é, avaliações menos ingênuas pressupõem construir instrumentais adequados ao tipo de política que a gente faz. Estou falando uma coisa mais óbvia do mundo, e é o que a gente não faz na realidade. A gente cria instrumentos como se eles fossem aplicáveis a qualquer tipo de realidade. Primeira coisa que eu espero ter convencido vocês, descentralizações diferentes exigem instrumentos de avaliação diferentes. Vou tentar convencer vocês agora com um segundo argumento que também diferencia o tipo de avaliação necessária. Quando a gente pensa em avaliação, a gente está pensando em verificar se aquilo que a gente planejou, de fato, foi executado e alcançou resultados. Essa é a lógica da avaliação, é verificar se o plano se transformou em realidade. Eu posso avaliar diferentes coisas aqui. Posso avaliar se o dinheiro foi bem gasto, posso avaliar se o tempo foi bem usado, posso avaliar se o efeito foi gerado, se o impacto foi gerado. Posso avaliar diferentes coisas, mas a lógica da avaliação sempre é, eu tenho um plano e eu quero ver se o resultado está de acordo com o que foi planejado ou não foi planejado. A questão é que, nesse meio, entre o plano e o resultado ser alcançado, a gente tem um mundo de coisas invisíveis no dia a dia das nossas avaliações. E esse mundo de coisas a gente chama de implementação de políticas. Entre o plano que saiu lá de Brasília, ou mesmo do governo estadual, ou mesmo da prefeitura, e o resultado em termos do menino que aprendeu e o IDEB foi alcançado, você tem um mundo de coisa acontecendo. Vamos pensar, MEC estabeleceu um plano para a melhoria do IDEB nos municípios. Para isso acontecer, as secretarias estaduais têm que estar executando, secretarias municipais têm que estar executando, coordenações e gerências dentro das secretarias têm que estar executando, as escolas têm que estar executando, e dentro dessas caixas eu tenho um monte de pessoas que têm que estar executando. Além de tudo isso, o professor tem que concordar com a meta e tem que concordar com a política e tem que fazer a política acontecer, e o menino tem que estar frequentando a escola, e o menino tem que aprender, e o menino tem que fazer a prova. Percebam como tem 1 trilhão de coisas que acontecem entre o plano e a mudança da realidade, que é o que eu vou avaliar.
Se a gente desconsidera esse milhão de coisas que tem aqui no meio, a gente sempre vai chegar à conclusão de que a política nunca foi bem feita. E não é porque a política não foi bem feita, mas é porque a nossa avaliação é uma avaliação que não está olhando para a realidade. Ela está só pegando um plano e esperando que o plano seja automaticamente colocado em prática. O plano pode ser automaticamente colocado em prática quando todas as condições do contexto são controláveis, previsíveis, padronizadas. E eu espero que vocês consigam me dar um exemplo sobre isso, porque eu nunca consegui chegar à conclusão de nenhum. Em qualquer outro contexto em que as situações não são previsíveis, controláveis, padronizáveis, a implementação vai alterar o plano inicial. Esse é um pressuposto de realidade que a gente tem, não é um pressuposto teórico, é um pressuposto de realidade. A implementação sempre altera os rumos da execução e, portanto, os resultados alcançáveis. Isso significa que uma boa avaliação tem que ser uma avaliação que olhe para o mundo da implementação e não pressuponha que aquilo é uma máquina que executa e que é possível gerar uma conta em relação à outra. Plano e efeito. Que tem coisas aqui no meio que podem mudar os planos e essas coisas precisam ser incorporadas no processo de avaliação. Tá? Que coisas são essas que têm que ser incorporadas no processo de avaliação? Eu vou mostrar para vocês aqui a partir de um modelinho analítico que eu gosto muito, que me ajuda muito a entender a realidade das políticas públicas. Esse modelinho vai falar que a realidade da implementação é sempre baseado em duas variáveis: o conflito e a ambiguidade. Toda política pública tem algum grau de conflito. Toda política pública tem algum grau de ambiguidade. O que eu estou falando de conflito? Estou falando sobre atores concordarem ou discordarem sobre a política pública. Meios ou fins, não importa. A gente tem políticas altamente conflituosas, tipo política do aborto, altamente conflituosas. A gente tem políticas que são menos conflituosas. Embora tudo possa sempre virar conflito, mas a gente tem políticas que tendem a ser menos conflituosas. Hoje em dia, por exemplo, se a gente pensa atenção básica à saúde, é uma política em que o conflito está mais ou menos controlado. Tem pouco conflito hoje em dia nesse tema, mas pode ser que ele tenha conflito no futuro, ou pode ser que ele já tenha tido no passado. Tá? Então, políticas têm conflitos. Quando o conflito é muito grande, a distância entre o plano e a execução vai ser enorme. Porque um monte de gente vai tentar parar a política pública no meio do processo. É o que a gente chama na ciência política de pontos de veto. Quanto maior o conflito, mais pontos de veto a gente tem e menor a capacidade de implementar a política. Certo? Pode ser que passe do governo federal, pode ser que passe na Secretaria de Saúde, mas o médico vai cruzar o braço e vai falar, não faço. Quando chega lá, alguém cruza o braço em algum momento. Ou seja, quanto maior o conflito, maior a chance das coisas não chegarem ao resultado. A segunda variável, conflito a gente tem que negociar, conflito não é simples de gerenciar, conflito não é simples de prever e nem de saber como lidar com ele. Mas a segunda variável, essa sim, é uma variável muito gerenciável e que a gente olha pouco para ela, que é a variável da ambiguidade. O que eu estou dizendo sobre ambiguidade? Ambiguidade é o quanto as nossas políticas têm clareza de quais são os passos necessários para alcançar o resultado. Ou seja, o quanto a política está previamente especificada ou não. Tirando coisas como emissão de documento, quase qualquer outra política pública tem algum grau de ambiguidade. Ambiguidade, sabe processo? Vocês já viram desenho de processo, fluxograma? Quando você consegue fazer um fluxograma de uma política e ninguém tem dúvida de que aquele passo e todo mundo segue aquilo sempre, essa é uma política com pouca ambiguidade. Quando a gente começa a ter dúvida ou não consegue fazer o fluxograma, ou cada um olha para o fluxograma de um jeito ou ele nunca dá certo, isso é cara de uma política com alta ambiguidade. Ambiguidade é sempre ruim? Não necessariamente. Quer dizer, ela é ruim para quem controla, ela é ruim para quem gerencia, mas para quem executa, a ambiguidade muitas vezes é necessária. Por exemplo, a gente precisa de ambiguidade na educação. Não dá para pré-determinar tudo que um professor faz em sala de aula, porque se a gente pré-determinar, a gente acaba com o processo educativo. Não dá para a gente pré-determinar tudo que um médico faz numa consulta. Como é que ele fala, se ele senta, se ele levanta, o que ele pergunta. Você tem protocolo em saúde, mas você não consegue pré-determinar todas as ações que vão acontecer numa consulta. Inclusive porque você tem um outro lado do guichê
que é uma pessoa imprevisível que chega ali que você nunca sabe o que essa pessoa vai falar para você, certo? Em geral, políticas sociais são muito ambíguas pela própria necessidade das políticas. Elas só dão certo se elas tiverem algum grau de ambiguidade, porque a necessidade do usuário é uma necessidade imprevisível, não padronizável, não pré-determinada e não regulada. Então, você sempre vai ter que ter alguma margem ali para lidar com isso. Agora, existem momentos em que a ambiguidade está mal colocada. Existem. Então, em alguns casos ela é necessária, mas tem casos em que ela não pode existir. E um exemplo disso é como é que eram os sistemas, por exemplo, de concessão de aposentadoria no Brasil nos anos 80. Os sistemas de concessão de aposentadoria nos anos 80 eram muito mal regulados no Brasil, alguns anos atrás. Muito mal. A ponto de que, se você ia numa agência do INSS, a gente tinha denúncias, não sou eu falando isso, vejam o Jornal Nacional da época que vocês vão ver. A gente tinha denúncias de pessoas que iam numa agência do INSS e conseguiam aposentadoria, não conseguiam aposentadoria, ia na outra agência e conseguia aposentadoria com os mesmos documentos. Isso é cara de uma política que tem uma ambiguidade mal colocada. Ela é ambígua quando não deveria ser. O que aconteceu com o INSS nos anos 90 e 2000? Eles passaram por um processo de reforma cuja tônica foi diminuir a ambiguidade. Desenha processo, desenha fluxograma, tira a liberdade do atendente. Ou seja, esse é o tipo de política que a gente não pode ter ambiguidade, porque senão a gente vai ter direitos mal atendidos, tá? Toda política é marcada, portanto, por uma relação entre ambiguidade e conflito. E, se a gente constrói avaliações sem considerar isso, a gente não consegue avaliar o que acontece de fato. Vou tentar explicar isso para vocês. Quando uma política tem baixa ambiguidade e baixo conflito, a gente chama ela de uma política de implementação administrativa. Esse é o caso das políticas que vão ser muito padronizadas. É o caso do INSS na concessão de aposentadoria. Ninguém duvida do que tem que ser feito, ninguém questiona o que tem que ser feito, e ninguém tem dúvida de como deve ser feito. A gente consegue padronizar tudo e, com isso, a gente acaba com a ambiguidade. Como é que eu avalio esse tipo de política? Com um instrumento padronizado. Porque eu espero que a implementação vá ter padronização. Ou seja, eu posso ter o mesmo instrumento de avaliação, olhar para todo mundo e comparar. E dizer, se essa agência está atendendo em tempo maior do que aquela agência, tem um problema de fato no atendimento. Tudo bem? Tem um segundo tipo de implementação, que é o que a gente chama de implementação experimental. Ela é a cara das políticas sociais brasileiras. O que ela é? Baixo conflito com alta ambiguidade. Ninguém duvida que a gente tem que ter atenção básica à saúde. Ninguém questiona isso. Mas cada município quer organizar o seu sistema de uma forma diferente. Porque não adianta você padronizar pelo governo federal onde é que a unidade básica de saúde vai ficar. Você pode determinar pelo governo federal, e isso se faz, qual é o número máximo de famílias que aquela UBS atende. Você pode determinar qual é a composição da equipe, mas você não pode determinar o horário de atendimento, porque tem região que as pessoas só vão lá para dormir. E aí o horário de atendimento tem que ser em horário alternativo. Tem região que as pessoas passam lá a maior parte do tempo no dia horário útil. O horário da UBS pode ser no horário útil. Você não pode determinar previamente como é que vai ser a rotina de funcionamento da UBS. Horário de grupo de gestante, horário de grupo de hipertenso, porque cada UBS tem uma dinâmica própria. Então, o que eu faço? Eu dou ambiguidade para a política, para que cada lugar faça do seu jeito propositalmente. Porque isso vai fazer bem para a minha política. É por isso que a gente chama isso de implementação experimental, porque cada lugar vai experimentar de um jeito diferente. O que acontece com avaliações em políticas experimentais? Instrumento padronizado vai dar errado. Porque se cada lugar faz de um jeito propositalmente, eu não posso esperar que o resultado seja sempre aplicável ao mesmo tipo de instrumento. Nestes casos, eu preciso ter um instrumento de avaliação que territorialize o olhar da política pública, que avalie a política a partir daquele território. Quer dizer que eu não posso ter horário de atendimento, por exemplo, média do tempo de atendimento numa UBS? Claro que eu posso ter.
Mas eu não posso pré-determinar, por exemplo, qual é o número de gestantes que vão ser atendidas na UBS, porque cada UBS tem um número de gestantes diferentes no território. Tem território que é super de idoso e tem território que é super de jovem. E aí o número de gestantes em cada um vai ser diferente. Estou falando de coisas muito óbvias. Portanto, não dá para você comparar as UBSs dizendo o número de gestantes que atendeu em cada um. O que você pode falar é cobertura de pré-natal, que é diferente. Você tem 10 gestantes, você atendeu às 10, você tem 8, você atendeu às 8. Agora, se eu comparar uma UBS que tem 8 com uma que tem 10, dizendo essa produz mais que a outra, está errado. Ou seja, o instrumento ele vai ter que ser capaz de se apropriar da dinâmica local. Os outros dois tipos de implementação que a gente tem, em geral, são implementações que a gente não avalia. Por que a gente, em geral, não avalia? Porque, normalmente, aquelas políticas são políticas que estão tão baseadas em conflito que elas não estão num padrão regular para a gente começar a fazer a avaliação. Mas eu vou explicar para vocês para dizer o que acontece com os instrumentos de avaliação. A gente tem um caso que é o que a gente chama de implementação política, que é quando a gente tem alto conflito e baixa ambiguidade. Parece um pouco esquisito, mas eu vou tentar explicar para vocês. Então, o que acontece com essas políticas? Ninguém concorda que essa política deve acontecer. Uma briga enorme em torno desse tema. Só? Tá bom. Nossa. É uma briga enorme em torno desse tema. As pessoas não têm concordância do conteúdo da política. Mas o governante eleito decidiu que ele vai fazer de qualquer jeito. Como é que ele faz uma política acontecer se o conflito existe? Ele diminui a ambiguidade. Ele acaba com a ambiguidade. Ele cria processos super claros vinculados a repasse de recurso, porque aí ele consegue tratorar o processo de implementação e ele passa por cima dos pontos de veto. Raramente a gente avalia essas políticas, porque, em geral, essas políticas são momentâneas. Elas são implementação política em um momento até que o conflito se assenta e a gente entra num grau de maior normalidade que muda a política para outro lugar. E, por fim, a gente tem o que a gente chama de implementação simbólica. A implementação simbólica é o pior dos mundos para o Estado. É quando a gente tem alto conflito e alta ambiguidade. Ninguém concorda que deve ser feito e ninguém sabe o que fazer. O que a gente espera que saia dali? Nada. Se sair alguma coisa, é milagre. Esse é um tipo de política que, em geral, também a gente não avalia, porque, em geral, elas são vinculadas a temas que os governantes jogam na agenda. Vou fazer uma política X. E aí ele vê a grita geral. Se ele percebe que o conflito ele não vai segurar a onda, ele larga a mão. Ele não faz essa política. Se ele percebe que ele consegue controlar o conflito, ele diminui a ambiguidade. Se ele percebe que ele consegue lidar com o conflito e com a ambiguidade, ele move a política para uma dessas. São sempre contextuais. Mas, em geral, o que a gente faz, a avaliação, são as implementações administrativas e implementação experimental. E por que as nossas avaliações, em geral, não dão certo? Não estou falando do resultado da política. Por que fazer a avaliação, em geral, a gente acaba enfrentando tantos problemas? Porque a gente adota instrumentos padronizados quando a expectativa é que a implementação seja variada, e, por isso, a gente não consegue captar o que acontece. E volto, em um contexto como o brasileiro, em que a gente tem um sistema federativo super jabuticaba, único no mundo, em que a gente tem processos de descentralização completamente diferentes e que se sobrepõem, em que a gente tem alta desigualdade, alta heterogeneidade e muita diversidade, esperar que instrumento padronizado de avaliação dê certo é quase uma ilusão. O que a gente precisa é ser capaz de desenvolver instrumentos que lidem com a variedade de implementação que necessariamente vai acontecer no território. Já que meu tempo está esgotado, eu vou pular duas coisas aqui e vou para o final, para o meu último slidezinho. Ai, meu Deus. Volta, por favor. Então, para a gente poder, então, avançar aqui, tentando ser mais propositivo, porque até agora eu só joguei complexidade, pimenta aqui na nossa receita, né? O que a gente precisa pensar para poder produzir sistemas de avaliação que sejam mais adequados ao contexto brasileiro? O que eu mostrei nos dois slides anteriores é que o contexto brasileiro é essa jabuticaba que eu falei. Além da gente ter entes federativos muitos e com muita autonomia, a gente tem o sistema judiciário
produzindo política pública, sim. Os sistemas de controle variados também interferindo em política pública. A gente tem sistemas de participação social. A gente tem uma complexidade institucional enorme para fazer políticas acontecerem. Dado isso, o que a gente precisa conseguir fazer para avançar nas avaliações? Primeiro, fazer avaliações adequadas ao tipo de descentralização que a gente tem. Se a descentralização é total, ou seja, cada município cuida dessa pauta de uma forma única, não dá para a gente ter uma avaliação padronizada. Pelo contrário, se a gente tem o governo federal centralizando total, aí sim a gente consegue ter instrumentos padronizados. Então, o tipo de descentralização determina o tipo de instrumento que a gente vai usar. Segundo elemento que a gente precisa considerar para construir avaliações mais adequadas. Qual é o grau de ambiguidade e conflito naquela política? Políticas muito ambíguas precisam de instrumentos de avaliação que lidem com essa adaptação que vai acontecer. Políticas muito conflituosas são muito difíceis de serem avaliadas num primeiro momento. Às vezes é melhor esperar assentar a avaliação, a processo de produção para conseguir avaliar, porque provavelmente elas vão produzir muito pouco resultado no primeiro momento. E o terceiro elemento que a gente precisa considerar para produzir avaliações mais adequadas é quem são os atores envolvidos nas políticas. A gente tem políticas cuja produção é altamente interferida por atores que não estão no poder executivo. Se a gente pensa a própria saúde, hoje um percentual, eu lembro de um dado de 20%, mas eu posso estar inventando esse dado, mas acho que 20% do orçamento dos municípios hoje é definido pelo Poder Judiciário na saúde. Como é que a gente vai avaliar o resultado de uma política de saúde sem considerar que uma parte do orçamento está fora do planejamento? Aí você vai falar para o executivo, você está errando, mas é o judiciário que está mandando aqui. Então, a gente precisa considerar quem são os atores envolvidos no processo decisório também para construir processos avaliativos que sejam mais adequados. Isso cabe por pensar o papel do judiciário, cabe para pensar políticas intersetoriais, por exemplo. Não dá para pensar em avaliação de política intersetorial olhando só para um ente, só para um setor. Bolsa Família não pode ser avaliado olhando só para assistência social. Você tem saúde e educação interferindo diretamente. Então, como é que a gente constrói processos de avaliação incorporando outros atores que produzem a política pública também? Então, é isso. A ideia aqui é um pouco complexificar esse processo de produção de políticas. Políticas não saem do papel automaticamente. E quando a gente produz avaliações dizendo que as políticas estão dando errado, pode ser que o que esteja dando errado é o nosso instrumento de avaliação, porque ele não está sendo capaz de olhar para a política de fato como ela é. E eu vou fechar falando de um último exemplo, prometo que eu vou acabar. Nos anos 90, a gente tinha um município no sertão do Ceará, Maranguape, que tinha uma das maiores taxas de mortalidade infantil por diarreia no Brasil. E o prefeito, isso foi muito antes do programa do SUS e do Programa de Saúde da Família, o prefeito fez um diagnóstico local para entender o que acontecia, que gerava o problema de diarreia, como é que se lidava com a diarreia, e ele descobriu que, quando as crianças tinham diarreia, os pais não levavam a criança no médico, quase não tinha médico, e nem levavam nos sistemas de saúde poucos existentes. Eles levavam as crianças nas rezadeiras. O que a rezadeira fazia? A rezadeira benzia a criança, e a criança voltava para casa, algumas viviam, outras morriam. O que o prefeito decidiu fazer porque não tinha dinheiro para construir hospital, nem clínica, não existia programa Saúde da Família e não tinha dinheiro para contratar médico? O que o prefeito decidiu fazer? Ele decidiu contratar as rezadeiras para elas virarem o que hoje a gente chama de agente comunitário de saúde. As rezadeiras recebiam kit de reza, que era uma água destilada, copinho descartável, colher de medida com sal e açúcar. Elas foram capacitadas para construir o soro, para fazer o soro produzir, e elas iam nas casas, benziam o soro e entregavam para as crianças. Em um ano, Maranguape passou de um dos piores índices de mortalidade infantil por diarreia para um dos menores índices de mortalidade infantil por diarreia, comparando municípios com o mesmo grau de saneamento. Se a gente fosse fazer uma avaliação dessa política, dificilmente a gente olharia para o papel das rezadeiras. Dificilmente a gente olharia para a capacitação que a prefeitura fez ou para a distribuição de água destilada ou de copinhos. A gente olharia para várias outras coisas que nunca iam aparecer ou que nunca iam mostrar o que de fato estava acontecendo. E aí, se eu fosse fazer uma avaliação fria, antes e depois, eu diria, de fato, o município conseguiu diminuir diarreia. Mas por quê? Deve ter sido uma obra divina. Nesse caso, quase foi uma obra divina.
mas teve um papel da saúde na história. Esse é um caso para mostrar para vocês o que é fazer avaliações menos ingênuas. É a gente ser capaz de falar, existem políticas que nascem e brotam ali e que não podem ser avaliadas com instrumento igual para todo mundo, porque senão eu nunca vou conseguir chegar à conclusão do que dá certo e do que não dá certo. Não quer dizer que a gente não pode ter instrumento padronizado, mas quer dizer que ele não é suficiente para olhar para a nossa realidade, que é uma realidade de produção de políticas muito heterogêneas. E que bom que a gente é assim, porque é isso que ajuda a gente a diminuir as desigualdades. Então é isso. Obrigada, gente. Muito obrigado, doutora Gabriela Lota. E, de pronto, já passo a palavra para o doutor Emerson Garbardo. O doutor Emerson, ele é titular de Direito Administrativo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professor associado de Direito Administrativo da Universidade Federal do Paraná, pós-doutorado pela Universidade School of Law de Fordham, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. O doutor Emerson Garbardo, como já havia anunciado, irá falar sobre avaliação de políticas públicas descentralizadas entre eficiência e legitimidade. Doutor Emerson, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, conselheiro Rinaldo, pela apresentação. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer o convite do conselheiro Ivan Bonilha, do conselheiro Fábio Filgueira Nogueira, pela oportunidade de estar aqui num evento tão importante. Cumprimento a minha colega, a professora Gabriela Lota, e confesso que eu estou me sentindo um pouco intimidado, seja porque esse auditório aqui é bem intimidante, seja porque o público é um público bem intimidante para mim, seja porque a palestra da professora Gabriela foi um show, deu vontade, ali não tem mais jeito, né? Deu sair correndo, mas eu já estava no palco. E disse, o que eu vou falar agora, depois da professora Gabriela, que fez uma palestra excepcional, excepcional. Então, abordando de forma muito melhor algumas abordagens que eu já trouxe pronta aqui, porque ao contrário também da professora Gabriela, eu não tenho toda essa desenvoltura, eu vou seguir meu roteiro aqui, por isso me perdoem em ficar atrás do púlpito, mas é porque eu preciso consultar aqui minha palestra, até para tentar não passar do tempo que me foi atribuído no convite generoso que me foi feito. Então, de pronto, já peço desculpas, porque eu não vou conseguir chegar no nível da professora Gabriela, embora sua palestra foi muito elucidativa, porque eu falo como um jurista. Esse é meu local de fala, né? Minha palestra é prioritária para quem, na realidade, está na minha área também, que é a área do direito. Eu me atrevo pouco fora da área jurídica, né? Mas, mesmo assim, eu tenho a pretensão de tentar, em alguns momentos, sair fora da casinha típica dos juristas e talvez propor um discurso na contramão do discurso oficial que é feito a respeito dessa matéria, mas que, para minha satisfação, surpreendentemente, eu me sinto um pouco mais legitimado em face das suas colocações, professora Gabriela. Eu, na realidade, esse tema é muito interessante, porque é um tema que casa dois livros meus. Eu tenho um livro que trata do tema Eficiência e Legitimidade do Estado, com esse título, e tem um outro livro que fala de interesse público e subsidiariedade, que fala de descentralização. Então, é a primeira vez que me chamam para uma palestra em que se casa as duas temáticas que eu abordei em dois livros diferentes. Agora, é certo que essa matéria, avaliação de políticas públicas em geral, é uma matéria muito mais tratada hoje por administradores, por economistas e por cientistas políticos do que por juristas, né? Para nós, inclusive, saber o que é política pública não é uma coisa fácil para nós, do direito, né? A criatividade extrajurídica relativamente a essa matéria é muito grande, enquanto a nossa é muito restrita. Fora do direito é um tema tradicional, e no direito é um tema que nós consideramos ainda muito novo, né? A autora mais citada na área do direito nessa matéria é a professora Maria Paula Dallari Bucci, cujo livro data dos inícios dos anos 2000, e foi uma das primeiras que tratou dessa matéria. Estamos aguardando aí a segunda edição do livro dela. Fugindo um pouco das polêmicas conceituais, então, no âmbito do direito a respeito do conceito de política pública, eu correria o risco de dizer que estamos falando de conjunto de programas, ações, atividades que são desenvolvidos pelo Estado e que podem ser feitas de diferentes formas. Pode ser feita direta ou indiretamente por instituições estatais, mediante entes públicos ou entes privados.
e que busca assegurar direitos de uma forma normalmente difusa ou para algum grupo específico. Mas se eu precisasse resumir numa expressão só, eu diria que política pública é, sobretudo, saber o que o governo escolhe fazer ou não fazer. Ou seja, diz respeito a uma arquitetura das escolhas, para usar uma terminologia contemporânea. O ponto central, então, da política pública são as escolhas que são feitas. Mas não é qualquer escolha, porque todo administrador público, ele tem que se referir a matérias que são legitimadas pela concretização do interesse público. E o interesse público não se confunde com a opinião pública, porque a opinião pública, ela é pautada pelo interesse privado. Interesse privado é esse que, afinal de contas, é pautado pelas necessidades das pessoas. Necessidades essas que são atendidas por bens que nós podemos chamar, no geral, de bens econômicos, num sentido lato do termo. Bem econômico é aquele que é necessário ao atendimento de algum desejo do sujeito. Ele é útil para a satisfação dessa necessidade. Ele é escasso, porque se não for escasso, se eu já tiver, a necessidade já está atendida. E ele, claro, tem que ser um bem que seja possível vir até mim, ser disponível, ser transmissível. Subjetivamente, nós, em geral, sabemos o que queremos, sabemos quais bens nós queremos para atender nossas necessidades, nossos desejos. Agora, a gestão desses bens no âmbito público, no âmbito coletivo, é um desafio muito maior. No tocante ao interesse público, nós temos como condição de possibilidade das escolhas a necessidade de criar e desenvolver políticas coletivistas, políticas que necessitam uma coordenação de desejos altamente conflitantes e que gerem recursos ainda mais escassos e que visam, que buscam, que necessitam encontrar meios de acesso universal a bens em um ambiente onde impera a desigualdade social, como é o caso do Brasil. Então, cuja transmissibilidade não é algo fácil de ser feito. O grande paradoxo é que as necessidades relativas a essas políticas públicas essenciais, muitas vezes não fazem parte da esfera dos desejos individuais. Elas são comumente minoritárias, tanto a partir de uma perspectiva popular, quanto a partir de uma perspectiva representativa. Em geral, o que os governos querem é políticas públicas de impacto direto e que tragam votos. Ou seja, a população em geral não quer saber realmente de políticas infraestruturais, coletivas, que sejam condição de possibilidade para as demais políticas concretas. Ela quer o resultado direto, que atenda a sua necessidade, seu desejo individual, normalmente material, seja de saúde, educação, água, energia, transporte. Em alguns casos, ela pode não querer o atendimento de desejos materiais, mas também o atendimento de desejos psicológicos ou espirituais, relativos a temas como o aborto, como a conspiração comunista, o casamento homoafetivo, a vida após a morte. Do ponto de vista democrático, pautas coletivistas, elas tendem a ser minoritárias, portanto, nesse ambiente social, brasileiro particularmente, que é fortemente individualista e hedonista, como tende a cada vez mais ser a sociedade tecnológica atual. A nossa tradição é a tradição de uma sociedade aristocrática, patrimonialista, né? Além de hoje em dia, como em outros momentos do passado, mas hoje em dia isso a mim impressiona mais, uma sociedade fortemente influenciada por um fanatismo irracional. Quantas pessoas estão dispostas a fazer escolhas em prol do interesse público contra seus interesses pessoais? Eu tenho um exemplo. Eu uma vez fui dar uma palestra em Cuiabá e tinha umas 300 pessoas. Aí eu perguntei, vamos supor, por hipótese, que vocês tivessem que ficar 2 dias a semana sem ar-condicionado, em prol de a gente ter ar-condicionado por mais tempo para as gerações futuras, portanto, adotar uma postura sustentável. E pedir, erga a mão, quem estaria disposto? 6 de 300. 6 ergueram a mão. Como falar em políticas de sustentabilidade num contexto que, democraticamente, a gente não quer saber das gerações futuras, a gente quer saber do agora. Alguns autores, de fato, afirmam que a democracia não combina com políticas públicas de base coletiva, muito menos com políticas de sustentabilidade. E é por isso que nós precisamos, muitas vezes, de atuações contra-majoritárias.
atuações que, às vezes, também implicam políticas em sentido contrário à descentralização. E é nesse ponto que eu queria chegar. A descentralização é atualmente considerada, por muitos autores, de diferentes áreas, é considerada uma panaceia que se presta a solucionar todos os problemas da sociedade. Do ponto de vista teórico, a descentralização é muito chique. A regra é tratar a descentralização como um valor em si mesmo. Mas isso, como a professora Gabriela explicou muito melhor que eu, não faz sentido. Entender a descentralização como um fim em si mesmo é um erro axiológico. E nós temos pelo menos duas razões que eu vou destacar. Poderíamos ter mais, mas eu vou destacar duas razões. Primeiro, porque nós não temos um conceito único de descentralização, ela pode significar diferentes coisas, como a professora Gabriela já explicou. E uma segunda razão, é porque as necessidades sociais exigem uma dinâmica das escolhas públicas que ora pode implicar satisfação das necessidades pela descentralização, ora pela centralização. No tocante à primeira razão, as diferentes visões, possibilidades e tipos de descentralização, se a gente pegar textos de diferentes ciências, nós vamos ver. Em um conjunto muito grande de situações, os cientistas políticos vão falar que a descentralização é um mecanismo de ampliação da democracia, a descentralização permite autonomia política e regional, a descentralização promove a redução do papel das elites na decisão pública. Se nós formos para os economistas, eles vão dizer que a descentralização fomenta a transferência de responsabilidade da coletividade para o indivíduo, aumentando a sua autonomia, que ela favorece a espontaneidade do mercado e, portanto, o progresso. Se formos para a sociologia, vão ver textos dizendo que a descentralização empodera a sociedade civil, incrementa a cidadania. E se viermos para o direito, vamos encontrar autores, na maioria dos casos, que diz que a descentralização implica diluição e distribuição de poder. Ela contribui para a transparência, por exemplo. Para fazer um resumo bem rápido. Além dessas abordagens, nós temos também a questão das dimensões da descentralização. Pelo menos duas. Uma que é administrativa e que eu daria de exemplo a ideia de subsidiariedade vertical, que afirma que a descentralização exige uma transferência de competências e funções entre órgãos e esferas de governo do maior para o menor. Geralmente justificada pela necessidade de se buscar maior eficiência na gestão pública. Por exemplo, com a eliminação da intermediação burocrática ou com uma maior fidelidade às demandas sociais locais. Uma outra dimensão seria a social, que tem mais a ver com a subsidiariedade horizontal, que justamente defende a ideia de ampliação democrática, com reversão de práticas patrimonialistas e muito unilaterais, muito autoritárias do Estado, rumo à consensualidade, rumo às parcerias, mais recentemente, com o terceiro setor, que se disseminaram de uma forma veloz nos últimos anos. Esses vieses e dimensões se realizam por meio de vários conceitos coligados à descentralização, ou derivados dela. A própria subsidiariedade é um deles, mas nós poderíamos falar em desconcentração, em delegação, em privatização, e por aí vai, só para dar alguns exemplos. Instrumentos esses de descentralização, ou formas de descentralização, que por sua vez exigem, obviamente, a partir de uma perspectiva transversal, a consideração de critérios funcionais, geográficos, políticos, econômicos, morais, de cada grupo, de cada situação, de cada local. Esse motivo, o grande grau de variação a respeito dessa temática de descentralização, que é um tema ambíguo, né, ele por si só já justifica por que é inevitável a gente adotar um processo de avaliação de políticas públicas que seja variado, que seja concreto, que não seja um standard abstrato, como a professora Gabriela também já explicou melhor que eu. Grandes modelos, grandes tabelas, planilhas de Excel, que são aplicadas indistintamente. É interessante ver alguns autores, né, apresentando um conjunto imenso de critérios teóricos
sobre como avaliar as causas, como avaliar as consequências, 1, 2, 3, 4, divide 1, 2, 3, 4, e vão aplicar. Esses são os critérios conceituais que vão nos permitir a avaliação de políticas públicas, colocando a realidade numa caixinha objetiva que ela não cabe. Não cabe. E às vezes punindo aqueles que não entraram na caixinha. O problema é que essas classificações, elas não são verdadeiras nem falsas, elas devem ser consideradas como úteis ou inúteis, e muitas vezes elas não são úteis ao seu propósito. Eu tenho sérias dúvidas a respeito da utilidade de classificações, conceituações, tabelas, e métodos e modelos a priorísticos na análise de políticas públicas. Principalmente quando elas são originárias de órgãos que não têm legitimidade para decidir sobre isso. Mas há a segunda razão, para além dessa primeira. Uma segunda razão pela qual não faz sentido entender descentralização como um valor autônomo. Não há o menor sentido em dizer que, por uma petição de princípio, a descentralização é melhor que a centralização. Esse pode ser até um argumento lógico, mas ele não tem respaldo pragmático. Há muitas políticas públicas que funcionam melhor centralizadas. No caso do Brasil, temos alguns exemplos, a professora Gabriela citou. No caso da União Europeia, temos muitos, eu analisei esses casos no meu livro. As típicas vantagens da descentralização do ponto de vista teórico, quando olhadas mais de perto, elas talvez não ocorram como esperado ou como teorizado. Dizer que é um mecanismo de ampliação da democracia, a descentralização, bom, nem sempre. A primeira República Brasileira era fortemente descentralizada. Nem por isso tínhamos mais democracia, tínhamos mais eficiência ou mais legitimidade. Dizer que haverá mais autonomia regional e local depende do que se descentraliza e como. Não adianta descentralizar competências para os municípios, por exemplo, e não dar condições para eles realizarem essa competência. Vai ser um desastre. Novamente, a professora Gabriela já deu vários exemplos disso. Dizer que é bom dar mais responsabilidade ao indivíduo, então, às famílias, para torná-los mais independentes do Estado, desse Estado paternalista, Estado social paternalista, né? Bom, essa, eu não posso deixar de mencionar, é a tese do Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, que disse que os pobres no Brasil não poupam. Né? Falou o ministro, abro aspas, um menino desde cedo sabe que ele é um ser de responsabilidade quando tem que poupar. Os ricos capitalizam seus recursos e os pobres consomem tudo. Veja só, fecho aspas. Bom, eu discordo dessa avaliação do ministro. Eu acho complicado dar responsabilidade para quem não tem condição de exercê-la. Por exemplo, porque passa fome. Dizer ainda que há uma redução no papel das elites na decisão pública com a descentralização, na realidade ignora o fato de que as elites globais muitas vezes são substituídas por elites locais. Os coronéis ainda estão na ativa no Brasil. Não podemos ter ilusões quanto a isso. Dizer que teremos mais transparência com a descentralização, definitivamente não creio nisso na prática. Temos muito mais transparência atualmente na administração centralizada que na descentralizada. E muito mais nas atividades da União do que nos estados em geral, e mais nos estados do que os municípios em geral. Por razões que todos conhecem. E eu não estou culpando os municípios por isso, mas isso, claro, há vários estudos da professora Caroline Bittencourt, da Unisc, lá em Santa Catarina, lá no Rio Grande do Sul, demonstram isso, por exemplo. Ah, mas há um empoderamento da sociedade civil com a descentralização? Talvez, né? Mas o histórico brasileiro é de uma sociedade passiva, não solidária, cristã caritativa, mas ser cristã caritativa não quer dizer que é solidária, a diferença é muito significativa. Uma sociedade que não consegue criar laços além do seu grupo identitário e que depende da figura do Estado para se organizar. É só olhar para o que é o terceiro setor no Brasil. É um autêntico braço do Estado.
totalmente dependente de dinheiro público. Será que realmente a descentralização implica aumento de cidadania? Pode ser, mas eu me coloco em dúvida no tocante a essa questão. Claro, para não dizer que tudo é negativo, temos os exemplos dos conselhos populares dentro da administração pública, que parece um excelente exemplo. Parece uma coisa que realmente, uma descentralização, se é que pode ser chamada descentralização, mas eu aqui estou dizendo que sim, que funciona. É um grande exemplo, nós progredimos muito com os conselhos. Uma pena, realmente, deles estarem sendo agora destruídos pelo atual governo. Nós já tínhamos avançado muito nesse campo. Bom, nessa altura da palestra, vocês já poderiam estar dizendo assim, pensando, quase falando para mim, ah, professor, mas isso quer dizer então que a centralização é melhor. Vamos centralizar. Não. Evidentemente que não. Isso só quer dizer, todas essas colocações que eu estou colocando, só quer dizer que ambas, centralização e descentralização, elas não são valores ou fins em si mesmos. Ambas dependem de análise de impacto, de avaliação em concreto, para que nós possamos dizer se é o caso ou não de descentralizarmos, em que medida. E às vezes, olha que dilema, só vamos saber disso depois de ter feito. E daí a gente vai dizer, putz, devia ter feito diferente. Às vezes é só com a experiência que nós conseguimos ter essa resposta. Falar que a descentralização por si só produz eficiência é uma falácia. Essa é a ideia. Eficiência na gestão pública é algo que se conquista a partir de uma perspectiva dinâmica. Eu vi esses dias alguém falar isso, e eu não sei dizer quem, agora é uma pena, mas falou que é como se fosse um quebra-cabeças 4D. Imagine o grau de complexidade de um quebra-cabeças 4D. Além disso, a eficiência no âmbito do poder público não pode ser conquistada de qualquer forma, de forma desconectada com a legitimidade dos meios do processo em si. Desconfiem de quem defende como princípio geral a privatização de tudo. E desconfiem igualmente de quem defende como princípio geral a estatização de tudo. Ambos não são pessoas sérias. Ninguém sério diz assim, ah, tudo devia ser privatizado. Ninguém sério diz, ah, tudo deve ser estatizado. Isso não faz sentido do ponto de vista lógico. Não faz sentido com a nossa realidade concreta, muito menos com o modelo constitucional, mas vamos ficar na realidade concreta. Não faz sentido. As políticas públicas, sejam centralizadas, sejam descentralizadas, sejam realizadas por intermédio direto do poder público, sejam realizadas por intermédio de agentes privados, que são colaboradores, elas precisam de critérios concretos justificadores, precisam de uma avaliação contínua para o seu aperfeiçoamento. Critérios esses que deverão sofrer uma avaliação mas que deve ser chamada de negativa pelos órgãos de controle. Uma avaliação que não seja uma avaliação substitutiva, considerando 3 elementos. Deferência à presunção de legitimidade do ato praticado. E autocontenção na inovação. Mas não tem uma fórmula pronta para a gente saber exatamente o que é isso ou qual que é a linha divisória. Mas o fato é que, na atualidade, nós precisamos de administradores públicos, criativos, inovadores, que inventem, que tentem, que se arrisquem. É preciso cobrar da administração pública que ela faça isso, mas constantemente se justificando, apresentando motivações em concreto, demonstrando claramente os motivos específicos pelos quais ela adotou esta ou aquela política. Por que ela fez a escolha? Cada escolha. E ela tem que fazer essa justificação, não é com base a sabedoria divina. Ela tem que fazer essa justificação a partir do direito positivo. Mesmo que a autoridade, mesmo que o gestor, seja um sujeito iluminado.
inteligente. Não é ele que vai decidir conforme a sua consciência qual será a política pública. Porque senão nós teremos formando verdadeiros déspotas esclarecidos. E tem muitos aí, na esfera dos 3 poderes. Tem um poder que está tendo mais atualmente, esses déspotas esclarecidos, que acho que pode tirar da cartola a decisão conforme a sua consciência. Nesse contexto, me parece muito positivo que o Tribunal de Contas da União esteja trabalhando em conjunto com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico para a promoção de estudos sobre o aperfeiçoamento das políticas públicas descentralizadas. O acordo de cooperação que foi feito agora, recente, no final de 2017, e que na realidade é uma continuidade de uma parceria que já existe desde 2011, vem focando em itens essenciais da avaliação e progredindo muito significativamente na construção de um conteúdo interessante para a avaliação de políticas públicas, focando nos processos de trabalho, nos produtos obtidos, realmente nos impactos da atuação do controle nas políticas públicas, para que não sejam impactos prejudiciais. Eu estive lá no Tribunal de Contas da União, num grupo de discussão, e saí muito bem impressionado da condução dos assuntos. Mas, na minha ótica, para não deixar de fazer uma criticazinha, eu estou cuidando muito, professor Gabriela, para eu não ser um daqueles que faz bullying com o pessoal do controle aqui. Mas o fato é que não foca na questão da legitimidade do processo. Está começando a passar ao largo dessa questão, que é, não basta eficiência, tem que ter legitimidade. E legitimidade, eu repito, não é uma questão de opinião pública, é uma questão de interesse público, portanto é uma questão de direito, oriundo de processos legitimados pela democracia formal. Qualquer projeto de descentralização, como um projeto que está muito em voga aí da governança multinível, ele precisa ser construído com cautela, devendo ser verificado em concreto, quando é o caso e quando não é o caso de ser aplicado. Essa governança multinível é legal, ótima, mas não é para todo caso. A professora Alqueta Pesce, lá da FGV, não sei se é assim que se fala o nome dela, Pet, ela foi muito feliz quando advertiu que a governança multinível, ela não se aplica a todas as políticas públicas, deve respeitar diferentes níveis de expertise, deve considerar distintas capacidades de implementação e exige configurações institucionais diferenciadas conforme cada caso e conforme cada área. Nós temos que também cuidar um pouco com as importações dos modelões. Principalmente o pessoal da área da administração, ele adora copiar modelo. Mas eu faz tempo que leio esses textos, tal, eu tenho um livro, meu primeiro livro se chama Princípio da Eficiência Administrativa, então eu li muito os administradores, economistas, né? Mas não adianta, a gente não é a Inglaterra, a gente não é a Nova Zelândia e nem a Austrália. Pelo jeito, nem o Chile a gente é. Eu sou super favorável às análises comparadas, no meu pós-doc eu fiz uma análise comparada, mas eu fico em dúvida se a gente não está exagerando um pouco nessas análises comparadas, e geralmente com sociedades e com estruturas governamentais que não tem nada a ver com o Brasil. E mesmo aqueles que têm, talvez muitas semelhanças, como o Chile, por exemplo. O Chile é um dos países mais elogiados nesses textos pelo seu sistema de avaliação objetivo de políticas públicas. Um dos mais elogiados, pegue os textos teóricos, vocês vão ver. Será que deu certo? Entre os cientistas e metodólogos que tratam de avaliação, tem muitas diferenças, mas tem muitos pontos em comum também. E nós, juristas, em certa medida, pelo menos aqueles que trabalham com políticas públicas nos últimos 20 anos, desde os anos 2000, pelo menos, nós já estamos aprendendo como avaliar. A gente não parte do nada mais. Não somos mais neófitos. Nós conhecemos as experiências dos países que nos precederam nessa matéria, já ouvimos falar das fases, das teorias da avaliação. Não é mais uma grande novidade. Os Estados Unidos começaram a partir da década de 50 do século passado, a Europa a partir da década de 70, e está certo que o Brasil, mais ou menos a partir da década de 90. Mas, enfim, já foram quase 30 anos. Não podemos dizer, e às vezes eu sinto alguns juízes, claro, é novo para a gente, mas não é tão novo assim. Já deu tempo de aprender.
E eu não acho que os nossos sistemas sejam tão ruins, os sistemas brasileiros de avaliação de políticas públicas. Nós temos nos aprimorado muito do final da década de 90 para cá. Nós já conhecemos já sabemos o que são as externalidades negativas, os custos de transação, as teorias das agências, o agente principal e, claro, não tem ninguém aqui nesse auditório que não sabe o que é a accountability. Nós já aceitamos transformar o cidadão em consumidor, depois um usuário, cliente, e agora ele virou stakeholder. Confesso que eu já estou meio cansado de ouvir os colegas economistas e administradores falarem, quando falam em políticas públicas, de policy cycle. Policy cycle. E ainda nos obrigam, né, a fazer brainstorm a partir do benchmarking para que a gente possa o quê? Ter insights. Eu acabei de ler um texto que a solução para as políticas públicas era, no final das contas, a gente ter um insight. Difícil, né? Para nós juristas, convenhamos. Pedir para jurista ter insight não faz muito sentido, não está na nossa racionalidade, né? Eu acho que a gente tem que saber os nossos limites, as nossas origens. Quem sabe voltar para o português básico, esse é um bom começo, né? Simplificando a avaliação. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, temos que começar a simplificar o processo de avaliação. Quando eu leio alguns artigos de avaliação de políticas públicas, eu fico horrorizado, porque eu fico achando que avaliar é muito mais difícil do que fazer. Mas isso, gente, não é verdade. Não é verdade. Fazer é sempre mais difícil. É sempre mais oneroso. É sempre mais impactante do que avaliar uma política pública. Fazer uma política pública é dar a cara a tapa. É administrar um nível de complexidade das variáveis enorme. É errar. É ter que se arriscar. Para isso, a gente precisa de coisas básicas, de voltar às coisas básicas. Por exemplo, planejamento. Nós temos déficit de planejamento. Precisamos aplicar as ideias de precaução e prevenção, não só lá para o meio ambiente, mas em geral, na administração. Precisamos de objetividade, e não de uma política de conveniências, dando liberdade para que o administrador seja criativo, respeitando os limites do direito, obviamente. Precisamos parar de criar critérios ad hoc e ainda querer fazer aplicação retroativa. A Lei Federal de Processo Administrativo e a nova LINDB já falam disso, mas será que precisava? Precisamos de humildade e autocontenção. Em uma república, nenhuma autoridade pode se auto-atribuir competências. Esse é o pressuposto básico de uma república. Eu não posso dizer que eu decido que eu sou competente para fazer tal coisa. Nenhuma. Precisamos defender e priorizar claramente os grupos vulneráveis, e não as elites mais altamente bem remuneradas da nação. Não importa o quão excelentíssimas elas sejam. E nesse ponto eu digo claramente, chega de liturgia. Vamos deixar a liturgia para as igrejas. Vamos nos preocupar efetivamente com o que é importante. Parar de se preocupar com coisas sem sentido, com formas, com salamaleques para autoridades. A autoridade é um servidor público. Que isso é claro em países mais desenvolvidos, que nós admiramos tanto. Mas é pouco claro em países como o nosso, subdesenvolvido. Precisamos separar e não confundir quem tem competência ativa e quem tem competência controladora. Aqui eu peço desculpas para vocês. Eu espero que ninguém me jogue um tomate aqui. Mas eu sou professor, então eu tenho que ser sincero, né? Eu pensei 10 vezes se eu ia falar isso, mas eu vou falar. Eu confesso que estou com dificuldades com esse discurso de que o controlador tem que estar junto com tudo que o agente público faz. Controle concomitante, controle prévio. Eu não sou contra,
Mas isso não pode ser o fundamental. O João Antônio está sempre querendo me convencer. Ele disse que agora eu vou ler o livro dele e vamos ver se eu me convenço. Mas eu tenho ressalvas a isso. Porque não há recursos para isso. Não temos condições financeiras, não temos condições humanas, não temos condições materiais para duplicar a ação administrativa, criando um espelho nos órgãos de controle. Esta superresponsabilização dos órgãos de controle, no tocante a políticas públicas, esse é o meu recorte, obviamente, eu não estou falando de qualquer ato administrativo, estou falando de políticas públicas, ela é muito complicada. Não há como separar a responsabilidade dos atores quando as instâncias se confundem. E nós temos que ter muita cautela com relação a isso, para não contaminar a esfera de controle com os vícios da esfera controlada. E mais, se é para o avaliador, para o controlador agir tudo em conjunto, acompanhar os passos, bom, então eu pergunto, ele vai ser réu em conjunto nas ações de improbidade que o Ministério Público vai ajuizar quando discordar dos critérios da avaliação de política pública aplicada? Ele vai ser réu junto? Precisamos, então, voltar a cuidar das competências básicas, do que é central. Precisamos nos autoavaliar continuamente e ter alteridade na avaliação. No momento de a gente avaliar uma política pública, nós temos que ter em mente que sempre estaremos diante do chamado dilema weberiano, entre a ética da convicção e a ética da responsabilidade. Nem sempre existe uma resposta certa, ideal. Às vezes a resposta vai variar dependendo da ética que a gente abraçar. E nós vamos ter resultados diferentes na avaliação. Algumas políticas públicas serão avaliadas a partir do primeiro critério, da moral, dos valores, da busca pela verdade, a partir de princípios fundamentais, do que está escrito na Constituição, portanto, da ética da convicção. Tradicionalmente, o direito moderno que nós conhecemos na Civil Law, e que forjou-nos, ele é baseado na ética da convicção. Outras políticas públicas, elas serão avaliadas, entretanto, pelo segundo critério, a partir da relação política, a partir dos resultados, da utilidade das ações, das consequências da decisão e não dos seus princípios informadores. Estaremos, pois, diante da ética da responsabilidade. Tradicionalmente, o direito moderno da Civil Law recusou essa perspectiva em nome da segurança jurídica. Mas os tempos atuais são outros, eu tenho que reconhecer. A pós-modernidade está impulsionando novos vieses. Isso é fato, dependendo do que a gente quer ou do que a gente não quer. Então, superar esse dilema entre nos pautarmos pela ética da convicção e pela ética da responsabilidade é o grande desafio da escolha pública, seja do criador, seja do implementador, seja do avaliador de políticas públicas. E aqui vale para as centralizadas e para as descentralizadas. Nesse momento de crise da modernidade, de transformação de uma sociedade analógica para uma sociedade totalmente digital e artificial, estamos muito perto disso. A união entre eficiência e legitimidade está cada vez mais difícil. Mas esta é a tarefa do jurista. Não é a tarefa do administrador, não é a tarefa do economista, não é a tarefa do jornalista, é nossa tarefa, do jurista. Encontrar meios institucionais de resolver esse dilema. Não dá para cobrar dos administradores e economistas, dos cozinheiros, das manicures, dos geógrafos ou dos químicos, que eles entendam o significado de defender a Constituição até mesmo contra a opinião popular. Como explicar? A legitimidade popular se ganhava na antiguidade pragmaticamente, jogando os cristãos aos leões. A legitimidade popular se ganhava na Idade Média pragmaticamente, queimando bruxas. Foi na modernidade que a gente rompeu com esse ciclo e iniciamos uma nova forma de legitimação do poder, por intermédio de mecanismos que não são pragmáticos, por intermédio do direito posto, da lei, da Constituição, dos princípios, dos direitos fundamentais, tão maltratados
ultimamente. Mas o fato é que, atualmente, nesse ambiente que talvez tenda a uma pós-modernidade, esse sistema construído na modernidade está em questão. A lei não satisfaz mais. Reconheço isso. A lei não satisfaz. A ética da convicção dá cada vez mais lugar à ética da responsabilidade. E é por isso que o consequencialismo entra na moda. Mas isso não me impressiona muito. De fato, não é de hoje, né, que no direito existem argumentos decorrentes de princípio e argumentos decorrentes de análise de consequências. Em quaisquer dos momentos históricos da teoria do direito, nós vamos ver isso. Nós vamos ver argumentos de um lado e argumentos de outros. Ambos podem ser úteis ou inúteis para o fim da realização do direito, dependendo do comportamento do intérprete. No caso dos argumentos de princípio, a indeterminação se dá pela capacidade de abstração. A abstração é essa que é controlada pelo seu caráter a priorístico. No caso dos argumentos de consequência, a indeterminação se dá pelo risco da imprevisão sobre o futuro. Risco este que é controlado pelo seu caráter concreto. Há ônus e bônus das duas estratégias. Mas o fato é que a nossa cultura, basicamente civilista, a nossa mentalidade, o nosso ordenamento, ele pauta-se por argumentos de princípio. Esse é o direito que a gente aprendeu. Esse é o direito que está vigente. E não é impossível mudar isso. A sociedade é dinâmica, mas é muito perigoso trabalhar com argumentos os quais nós não temos afinidade e às vezes nem maturidade para trabalhar com eles. Importar sistemas que não encaixam na nossa vida, muitas vezes traz consequências negativas. Há um risco. Não estou dizendo que não possa vir a funcionar, mas o risco é alto. Ademais, qualquer que seja o critério, ele pode ser corrompido pela subjetividade do intérprete. Sejam argumentos de princípio, sejam argumentos de consequência, se prevalecer a subjetividade do intérprete, não adianta, o processo de escolha está corrompido, o direito morreu. O que prevalece é o poder. Com subjetividade eu não tenho segurança, nem previsibilidade, nem legitimidade. Como encontrar, então, dentro desse contexto, um ponto de equilíbrio entre ética da convicção e ética da responsabilidade, entre argumentos de princípio e argumentos de consequência nas políticas públicas? Eis a questão. E com isso eu peço desculpas pelo final frustrante da minha exposição, porque eu não tenho uma resposta mágica, eu não tenho uma fórmula para resolver esse dilema, não é? E eu desconfio muito de fórmulas objetivas muito bem detalhadas, incrivelmente burocráticas, para compreender um fenômeno complexo, tanto na implementação quanto na sua avaliação, que é o fenômeno das políticas públicas. Eu acho que o primeiro passo é nós, juristas, estarmos abertos à reflexão. Não temos preconceito com relação a essas coisas, a esses institutos, essas novidades, inclusive. A gente tem que refletir, discutir. Temos que nos adaptar, reinventar processos, reinventar institutos. Isso é possível. Com cautela, claro que é possível. Ainda mais considerando esse momento de avanços significativos das novas tecnologias, inteligência artificial, internet das coisas, algoritmos de decisão substituindo o decisor. Nos Estados Unidos, tem algoritmos que estão decidindo se dão ou não dão fiança para criminosos que foram presos, decidindo sobre a liberdade dos sujeitos. Blockchain e tantas outras. Eu não tenho tempo aqui de abordar. Como que a gente vai lidar com esses processos? Temos que refletir, estudar inclusive outras ciências. Temos que aprender lendo os economistas, estudando os administradores e cientistas políticos. Mas pior do que tudo isso, nós vamos ter que estudar aí os engenheiros da computação. O que para mim está sendo um desafio cada vez mais difícil. O jurista atual, se quiser trabalhar com políticas públicas, o controlador vai ter que, sendo um jurista, se adaptar fortemente à interdisciplinariedade, muito mais do que antigamente, porque agora vai ter que, inclusive, estudar, como eu disse, engenharia da computação. E se isso for muito para você, gente, porque para mim, confesso que
eu estou tentando estudar essas coisas e está tudo muito difícil, é muito complexo. Então, né, só nos resta aí comprar, de repente, um livro de autoajuda ou se inscrever num bom curso de motivação, porque a gente vai precisar. Muito obrigado. Senhoras e senhores, alguma pergunta? Já passam das 6 horas e o bom sertanejo, como o mestre Wallace Pascoal sabe, às 6 horas se ajoelha sobre o chão e reza a sua oração. E, de fato, depois de 2 palestras como essas, só nos resta orar. Eu estou aqui extremamente feliz, conselheiro Rainha, até acho que o conselheiro Thierry, que deveria estar aqui, depois era Vossa Excelência, depois me pegaram ali no corredor, me trouxeram, e eu pensei que eu estivesse indo com uma fria. Estou realmente encantado pelas 2 palestras que aqui presenciamos. Primeira desenvoltura, posso chamá-la de Gabi? Por quê? Sim, porque enquanto Emerson palestrava, ela aqui me dava verdadeiras aulas sobre descentralização. E muito feliz foi a organização do evento por trazer esses 2 baluartes para o tema. Tanto é verdade o que eu digo, porque basta olhar a audiência. Poucos saíram enquanto vocês falaram. A doutora Gabriela aqui, com muita descentralização, descentralizou a sua fala. E aí, você é mineiro? Paranaense, mas é quase mineiro, porque chegou aqui todo acanhado, foi ali para o púlpito, olha, eu estou aqui, não sei muito o que eu vou fazer, porque nunca enfrentei um auditório como esse, e você deu um show. Você, o tempo inteiro que falava, as pessoas não tiravam os olhos da forma que você complementava o que a doutora Gabriela fez com muita mestria também. Eu acho... Como é que é? Não combinamos nada. Melhor assim, de improviso. O baiano gosta muito disso, de improvisar. Daí porque acho que todos aqui estão extremamente satisfeitos com o que vocês apresentaram. Políticas públicas, avaliação de políticas públicas, temas fundamentais. Vejam que a Constituição Federal, no artigo 74, já diz que compete ao sistema de controle interno avaliar os programas. A própria LRF fala que na LDO teríamos que ter avaliação de programas, e vocês mostraram quanto precisamos ainda avançar em termos de descentralização. Vossa Excelência tem razão. É preciso esquecer, por vezes, ou pela maioria das vezes, abro aspas, que o Brasil não é só Brasília. O Brasil é muito mais do que Brasília. E também muito mais do que as capitais. Aliás, Bituca, que é Milton Nascimento, nas Notícias do Brasil, já dizia que o Brasil não é só litoral. Por isso que é preciso cada vez mais que o Estado chegue aonde precisa chegar. Centralizando ou descentralizando, não importa. O que importa é que a gente continue tentando bem avaliar. Parabéns, portanto, à doutora Gabriela pela magistral palestra. Vou ficar aqui de joelhos para parabenizá-la. E Vossa Excelência, doutor Emerson, um abraço, que você foi um craque. E a vocês que ficaram até agora, parabéns a todos. Muito obrigado. E passa a palavra para a Carol. Obrigada, conselheiro Inaldo. Eu peço às meninas que nos auxiliem aqui para entregar ao conselheiro Inaldo e aos nossos painelistas, a Gabriela e o Emerson, a lembrança do primeiro Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, ao conselheiro Inaldo por mediar esse painel e aos nossos painelistas. E, mais uma vez, eu peço uma salva de palmas e os agradecimentos desta plateia